Cheguei, pessoal, cheguei, 18h30, aqui ó, hora marcada, eu e você, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, terça-feira. Sejam muito bem-vindos, meu povo. Como é que você aí de casa está? Já voltou de recesso? Voltou a trabalhar? Ainda tá descansando? Tá na praia, tá viajando, tá em casa? Tá curtindo esse começo de ano? Eu espero que sim. Quero pedir licença para entrar no seu lar, porque agora a gente começa com muitas informações. Nossos repórteres, queridos repórteres, estão espalhados por todo o estado para te trazer o melhor da informação aqui no SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. E olha, Cleiton Ramos está descansando, está em casa por enquanto, mas eu tô com saudade dele, viu? Eu vou fazer o que ele sempre faz no início desse jornal, ele adora abrir a janela do estado, porque Santa Catarina é linda. Imagens na sua tela, olha só. Florianópolis, 26 graus por aqui, esse finalzinho de tarde, sol bonito dessa terça-feira, era tempo firme, eu prometi para você aí de casa, algumas regiões acharam que ia chover durante a manhã, mas não aconteceu, o sol ó, persistiu, a gente está aí com Bahia Sul, Florianópolis, com imagens lindíssimas para você, costeira do Pirajubaé, imagem de Santa Catarina, litoral, nossa capital. Praia de Palmas também está chegando, olha só, governador Celso Ramos aqui na sua tela, 25 graus por lá. Também finalzinho da tarde, está jogando uma bocha ali na praia, vocês estão vendo? A família ali curtindo, muita gente aproveitando esse finalzinho de tarde na praia. Mesmo aqueles que foram trabalhar, às vezes já chegaram em casa, olha só, e deram aquela passadinha na praia. Que feliz! Feliz daqueles que moram próximos da praia. A gente aqui da capital adora essas imagens final de tarde. Vou trazer mais imagem para você, viu? Porque Itapema também tá linda. Olha aí, o solzão deixando Itapema nesse momento, 25 graus por lá. A gente está vendo ali um pouquinho mais de lentidão no trânsito, sentido norte. Você aí de casa também tem acompanhado. Trânsito também aqui com a gente. Você que acompanha o Tá Na Hora Santa Catarina sabe que quando tem algum acidente, alguma lentidão maior, alguma situação de trânsito, a gente atualiza você. Acompanhe a gente aqui no Tá Na Hora, no nosso SCC SBT e também pelo YouTube. Inclusive, pessoal, a gente tem vários assuntos para tratar hoje. A gente tem atualização de casos que repercutiram nacionalmente, como o caso dos meninos que foram encontrados mortos na cidade de Biguaçu, meninos mineiros. A gente tem também atualizações da coleta de lixo aqui na capital, que também tem repercutido em todos os bairros aqui de Florianópolis. Mas também venho com um evento especial, um evento que muitos esperam. Hoje é dia 6 de janeiro. Muitos aí de casa sabem o que acontece. No dia 6 de janeiro a gente tem Terno de Reis. A nova geração pode não conhecer o Terno de Reis, viu? Mas eu aprendi muito com a minha avó, a gente fazia... enfim, encontros, tinham os grandes eventos, né, nas igrejas, e a gente vai acompanhar hoje um evento lindíssimo com um terno de reis na Catedral de Florianópolis. Mas eu quero saber de você aí de casa. Que tradição você continua repercutindo na sua família, né? Dia 6 de janeiro, terno de reis. Você aí de casa já tirou o pinheirinho da sala? Já guardou tudo? Tem fotos pra gente? Tem missa hoje marcada para ir com a família? Tem encontro para escutar os cantares, as músicas do Terno de Reis? A gente vai mostrar ao vivo hoje com a nossa repórter Gabriela Mariotto, tudinho sobre o Terno de Reis aqui em Florianópolis, essa capital que adora tradição, adora cultura, adora história. Nosso WhatsApp está aberto para você, 48-991622676. Eu quero saber como é que tá aí na sua casa, que tipo de tradição você continua fazendo por aí, viu? Agora, pessoal, a gente vai para um caso difícil. A gente já começa com um caso que repercutiu durante essa tarde aqui em Santa Catarina, um adolescente de 12 anos que estava desaparecido desde a manhã dessa terça-feira. Ele foi localizado, sem vida, em um rio de São José. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e contou com apoio especializado nas buscas. Quem traz mais detalhes agora ao vivo para a gente é a repórter Gabriela Mariotto. Gabi, a gente vem com um assunto difícil agora, Grande Florianópolis, então, a cidade de São José, com esse caso confirmado essa tarde, esse menino sem vida. Mais informações pra gente, como é que está acontecendo essa investigação? A gente tem alguma confirmação deste caso? É com você. Oi, Júlia. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Esse é um daqueles casos que a gente queria que o desfecho tivesse sido diferente, né? Este jovem, né, esse menino de 12 anos, tinha saído
para nadar com os amigos ali no rio Imaruí, no bairro Colônia Santana, em São José, aqui na Grande Florianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles receberam essas primeiras informações ainda durante a manhã, que ele teria saído com os amigos e desapareceu enquanto nadava ali no rio, nas proximidades da usina Maruim. O primeiro contato com o Corpo de Bombeiros aconteceu ainda durante a manhã, desse desaparecimento do jovem. A família dele também chegou a registrar um boletim de ocorrência, porque ele teria saído de casa sem avisar os pais, teria fugido ali da casa dos pais. Então, imediatamente, assim que as equipes foram contatadas, eles já deram início ali às buscas, né, às tentativas de salvamento desse jovem, junto com o apoio terrestre, aéreo e também subaquático. Durante essas operações, eles contaram também com equipes especializadas, inclusive com a Cadela Ilha, que é especializada nessas buscas ali dentro da água. Então, ela foi conduzida até as margens do rio e, em determinado ponto, ela apresentou ali uma mudança no comportamento que indicou para as equipes que estavam ali no local o possível ponto onde esse jovem poderia estar. Então, quando chegaram até ali, as equipes que faziam esse mergulho ali para busca e salvamento entraram nesse ponto do rio e menos de 3 minutos depois, já localizaram o corpo desse jovem, infelizmente, já sem vida. A partir dali, a Polícia Militar já assumiu os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil está responsável agora pelas investigações desse caso, mas a principal hipótese, a principal linha de investigação que a Polícia Civil está seguindo nesse momento é justamente ali de um afogamento que pode ter acontecido enquanto ele estava ali no rio com os amigos dele. A gente lamenta muito por esse caso, né? A gente estende os nossos sentimentos tanto para a família quanto para os amigos desse jovem que estava ali no rio hoje pela manhã. Volto contigo aí no estúdio, Júlia. Muito obrigada, Gabi, pelas informações. Um menino de 12 anos, início do ano, né? Depois do ano novo, eu imagino a angústia dessa família até ter o desfecho, a confirmação pelo Corpo de Bombeiros, pelas equipes de segurança. É um caso muito difícil, a gente pede, claro, sempre muita atenção para as famílias, sobretudo para as crianças, para os adolescentes, aqueles que vão atrás de cachoeiras, espaços onde os guardas-vidas geralmente não estão, pelo menos na Operação Veraneio. A gente tem que ter um cuidado maior, né, com essas crianças. A gente, claro, deixa aqui um abraço a toda a família, força nesse momento, porque início de ano, um jovem, né, de 12 anos, eu imagino o impacto para essa família, uma situação como essa. A gente vai seguindo, atualizando esse caso por aqui, viu? A cidade de Gaspar está em alerta. A Defesa Civil vistoriou áreas de risco depois de uma chuva histórica que causou deslizamentos no mês de dezembro. A gente vai voltar agora direto para Vale do Itajaí com a Natiele Oliveira, que está ao vivo aqui com a gente para trazer todos os detalhes. Nath, a gente vem para trazer essas informações a mais, né? O que tem de novo acontecendo por aí? Conta pra gente. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente, a Defesa Civil do município de Gaspar realizou uma série de vistorias ao longo desta segunda-feira e o principal objetivo foi ir até esses locais que foram afetados, que registraram deslizamentos depois de uma forte chuva que atingiu a cidade ali na última semana de dezembro. Então, os técnicos da Defesa Civil, da Prefeitura, foram até 3 pontos principais, que aí são os seguintes: a Rua 31 de Julho, no bairro Coloninha, a Rua Luiz Franzói, na margem esquerda, e a Rua Itajaí, ali nas proximidades da Sociedade Alvorada. O objetivo, Júlia, segundo a Prefeitura, foi avaliar os riscos, a gravidade da situação nesse momento e, claro, definir as próximas medidas de proteção e também o que fazer agora, como arrumar esses locais. Então, neste momento, a Prefeitura, além da vistoria, ela também realizou a sinalização para ajudar os moradores e motoristas ao passarem por essas regiões e, principalmente, já definiu que vai criar projetos para arrumar esses espaços. Então, agora a gente lembra que esses deslizamentos foram causados por uma chuva muito atípica que aconteceu no mês de dezembro, bem agora no fim de ano, no fim de 2025, na cidade de Gaspar, que inclusive a cidade precisou até decretar situação de emergência por conta desses diversos estragos. Agora, então, a Defesa Civil está contabilizando essas ocorrências e, claro, arrumando tudo e sempre segue monitorando e a gente por aqui também. Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com a Nath direto do Vale do Itajaí.
Agora, pessoal, um crime bárbaro contra um animal chocou a cidade de Rio Negrinho nesse início de semana. Por lá, uma cadelinha foi amarrada, depois executada a tiros. Esse caso já chegou ao conhecimento das autoridades. É sobre esse assunto que o Renato Santos chega agora para conversar com a gente. Renato, a gente já trata sobre essa violência contra os animais há um tempo. A gente chamou a atenção para esses casos que acontecem aqui em Santa Catarina no final de 2025 e agora um crime bárbaro. Realmente a palavra é essa, um crime bárbaro como esse. Uma cachorrinha que foi amarrada e morta a tiros. A gente quer saber, claro, em que ponto está essa investigação, se a gente já sabe o autor desse crime, o que acontece a partir de agora, porque é um crime que tem que ser investigado e com certa autoridade nesse assunto, né? Renato, a informação é toda contigo. Boa noite. Boa noite, viu, Júlia? Pois é, uma situação muito complicada. A polícia já tem conhecimento desse caso, já passou a investigar para tentar chegar até o autor desse crime. A dona da tutora, que é a Thaís, viajou com a família nesse final de ano e deixou a polenta, como era o nome dessa cachorrinha, na casa de amigos, para que a cachorra não ficasse sozinha. Mas esse animal acabou fugindo da residência desses amigos e voltou para a antiga residência. Depois que a família, Júlia, retornou de viagem, soube do sumiço do animal. E aí passou a procurar a polenta e encontrou esse animalzinho no antigo endereço. Só que a forma que eles encontraram o animal é que chocou não apenas a família, mas também a cidade de Rio Negrinho, lá no Planalto Norte. O animal estava com as patas amarradas e foi encontrado morto com tiros. 5 disparos de arma de fogo foram disparados contra esse animal. Uma ONG foi chamada para o local para prestar também apoio a esses familiares. E essa ONG tratou a situação como crueldade. A dona da polenta foi até a delegacia da Polícia Civil lá de Rio Negrinho, prestou depoimento e registrou um boletim de ocorrência. Eu conversei agora à tarde com a Thaís e ela mandou um vídeo para nós, relatando que a família está realmente angustiada, que os filhos dela eram muito apegados à polenta, era uma cachorrinha que, segundo ela, dormia com os filhos, brincava com as crianças e que agora esse animalzinho está fazendo bastante falta no anseio familiar. Vamos ver o que disse, portanto, a Thaís. E agora a gente aguarda a justiça ser feita, se vão conseguir pegar, a gente não tem pista, não sabe quem é. Mas a gente pede que se alguém sabe, se alguém viu, escutou alguma coisa, que denuncie, que vá na delegacia, que nos ajude a ter paz, a poder dormir em paz, porque a gente não tem mais sossego enquanto não souber quem fez isso. Os meus filhos choram de saudade dela, meu filho pequeno chora, achando que se der um remedinho para ela vai melhorar, ela vai voltar para casa. Então a gente tá todo mundo muito desolado. Pois é, Júlia. Agora à tarde também eu entrei em contato com o delegado Gil, que é o titular da Delegacia de Polícia Civil lá de Rio Negrinho, e perguntei para o delegado como é que está as investigações. Ele disse que no mesmo dia em que esse animal foi encontrado morto, o delegado já passou a investigar o caso, um inquérito foi aberto e agora a polícia vai tentar identificar quem é o autor desse crime bárbaro. Afinal de contas, foram 5 disparos de arma de fogo e além, é claro, desse animal ter sido amarrado no momento da execução. Vamos ver o que disse, portanto, o delegado sobre esse crime bárbaro contra animais lá em Rio Negrinho. Ao contrário do que algumas pessoas teriam dito de que a pessoa responsável ali pela execução do animal teria gravado o vídeo foi gravado pelas pessoas que encontraram o cãozinho já sem vida, essas pessoas que seriam as responsáveis por ter ficado cuidando do animal. De todo modo, por se tratar dos crimes de maus tratos, qualificado por se tratar de um cachorro e majorado pelo resultado morte, os agentes da Polícia Civil estão verificando as circunstâncias, visando identificar a autoria desse crime ocorrido na cidade de Rio Negrinho.
Situação muito complicada. Tomara que a polícia consiga encontrar o autor desse crime. E claro que a gente deseja também muita sorte e que essa família consiga se recuperar dessa perda. Afinal de contas, um animal como esse é realmente como um membro da família, já que ela disse que a polenta, a pequena cachorrinha, era como da família e tinha um apego muito grande, tanto aos filhos dela como os filhos também eram muito apegados a essa cachorrinha. Retorno com você no estúdio, Júlia Matos. Renato, a gente fica sem entender, né? A gente fica com muitas perguntas, assim. O que leva uma pessoa a amarrar um animal, a matar dessa forma violenta, né? A gente está falando aqui de uma situação, quando a gente fala que é um crime bárbaro, é porque é um crime de extrema violência a um animal de uma outra família, um animal que vai ser muito saudoso, né, para essas crianças. Tenho certeza que vão sentir saudade. A gente tem um apego, você aí de casa que tem pet, que tem animal, tem cachorro, tem gatinho, outro animal que se apega, é um ser, é uma alma, é um amigo de todos os dias, né? Então a gente imagina o quanto essa família deve ter sofrido com essa situação agora da polenta. Obrigada pelas informações, Renato, ainda mais com um delegado que deve seguir com essa investigação, e a gente, claro, vai trazer aqui a identificação e espero, né, que os resultados dessa investigação para esse crime, porque a gente está falando aqui de prisão, uma prisão por um bom tempo. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora, pessoal, a gente segue falando de pets, né? Um cão de grande porte morreu eletrocutado em Balneário Camboriú nesta segunda-feira. Ele teria mordido o fio de uma cerca elétrica de uma creche que estaria caído no quintal da tutora. É isso mesmo. A repórter Cristiane Pinheiro tem os detalhes para vocês aí de casa. Triste também a situação, olha só. O caso aconteceu ontem ao lado de uma creche particular que fica no bairro Vila Real, em Balneário Camboriú. De acordo com a Defesa Civil, o fio da cerca elétrica estava rompido e solto para dentro do quintal do vizinho. O animal era de grande porte, pesava cerca de 80 quilos. A tutora nos relatou que ouviu o cão gritar. Quando ela e o noivo foram socorrê-lo, perceberam que ele estava com um fio da cerca elétrica na boca. O cão, infelizmente, não resistiu à descarga elétrica. O homem que tentou salvar o animal também se feriu. A Defesa Civil foi acionada, isolou e interditou de forma preventiva esta área externa onde está instalada a cerca para que alunos e funcionários da creche não tenham acesso. O responsável pela creche foi notificado a apresentar no prazo de 24 horas um laudo técnico de engenharia elétrica que comprove a regularidade e a segurança da instalação elétrica no local. Hoje, uma equipe da Secretaria de Educação de Balneário Camboriú também esteve na creche para coletar informações e apurar mais perto o caso. Mais informações sobre esse caso que chocou Balneário Camboriú e região, você acompanha no portal SCC10. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Eu não sei dizer aqui para vocês aí de casa, né, se esse caso é um crime, mas a negligência de uma situação como essa, a gente está falando de um fio elétrico que chegou a matar um cachorro. Agora imagina se esse fio elétrico da creche estivesse para o outro lado do muro, com uma criança pequena, uma creche, a gente está falando de crianças de pouquíssima idade, bebês. Não que o caso tenha sido menos importante ou menos impactante por ter sido com um cachorro, mas vocês imaginam a seriedade de um fio elétrico solto em uma creche? A gente segue agora acompanhando o caso. Vamos para o nosso portal SCC10, pessoal, para você aí de casa que tem acompanhado as novas datas, os valores, com o imposto de renda, a gente tem aqui, ó, a nova tabela do Imposto de Renda 2026, que amplia a isenção e reduz imposto. A gente tem as informações para vocês aí de casa acompanharem. Às vezes essa parte de imposto de renda traz umas dúvidas, sempre tem reportagens para trazer dicas, para elucidar para você aí de casa. E a gente vem agora com esses novos modelos, né? Em vigor desde o primeiro dia. A nova tabela do Imposto de Renda já começa a impactar milhões de brasileiros. A principal mudança é a isenção total do IR para quem recebe até
R$5.000 por mês. Mais informações como essa, quem fica isento do imposto de renda, quem ganha até R$7.350 também paga menos no imposto, a gente vai saber melhor sobre isso. Nosso portal SC10 com todas as informações para vocês aí de casa, viu? Só vir para cá que a gente atualiza 24 horas por dia. Agora a gente vai com informação do sul do estado, porque em Criciúma vai ter alteração de trânsito nessa quarta-feira. A Emanuela Justino traz os detalhes para vocês aí de casa. Essa interdição já vai começar amanhã a partir das 5 horas da manhã aqui na Rua Coronel Pedro Benedetti, tá? Bem nesse trecho onde nós estamos agora. Aqui é um dos trechos mais movimentados de Criciúma. Ali à frente tem o Hospital São José. Ali onde a gente está vendo que está vindo esses carros aí, é quem vem da SC 108, quem vem de Uruçanga, quem vem de Cocal do Sul. Então amanhã esse trecho vai estar interditado. Vou pedir para o Isaac mostrar. Quem vem lá de cima vai poder somente entrar à direita, tá? Que é essa rua aqui, que é a João Sequinel, para poder fazer o desvio e acessar, por exemplo, o centro de Criciúma. Amanhã vão ser feitas obras, né? As obras que serão feitas aqui nessa rua vai ser para colocar asfalto novo. Então vai precisar fazer essa interdição. Lembrando, mais uma vez, né? Aqui também tem a Câmara de Vereadores, tem várias clínicas aqui ao redor, são vários estabelecimentos, então aqui normalmente a movimentação é muito grande, até difícil para estacionar. Agora está tranquilo porque hoje é feriado aqui em Criciúma, 6 de janeiro, aniversário da cidade, então a gente vê que a movimentação está bem tranquila, quase não tem carro aqui passando. Mas amanhã já muda bastante, até porque muita gente volta ali do feriadão de Natal, de Ano Novo, somente no dia 7 de janeiro aqui em Criciúma. Por isso que a gente já adianta essa informação falando dessa interdição aqui, tá? Então, orientação aí da Superintendência de Trânsito aqui de Criciúma é o pessoal que precisa passar por aqui sair um pouco mais cedo, ou então ter um pouco mais de paciência por conta dessa obra. É para melhorar, mas é claro que traz um transtorno aí no trânsito. Então, a gente já deixa essa informação, a previsão, tá? Que vai estar liberada é por volta das 18 horas. É claro que pode acontecer algum atraso, enfim, mas a previsão passada pela Superintendência de Trânsito é que amanhã, a partir das 18, já esteja liberada, mas a interdição já começa na madrugada dessa quarta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Informações de Emanuela Justino para você aí de casa. Agora, pessoal, eu tô ansiosa, eu tô com o coração, ó, esperando o nosso lindo Desafio Show que estreia neste sábado, 12h30, para você aí de casa nas telas do SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. Gente, histórias lindíssimas, sensacionais. Eu que acompanhei esse reality do início ao fim, a gente está falando de muita garra, muitas reviravoltas. Eu tô ansiosa, não posso contar nada para vocês, não pode dar spoiler, mas temos imagens lindíssimas e uma chamadinha para chamar você aí de casa a assistir sábado, 12h30, nas telas do SCC SBT. Olha aí! Neste sábado, 12h30, Desafio Show aqui na tela do SCC SBT, o primeiro reality show educacional do Brasil. Uma competição que reúne conhecimento, estratégia, disciplina e muita emoção. São 20 participantes em confinamento que serão desafiados ao seu limite em busca dos R$50 mil. Desafio Show é neste sábado, na telinha do SCC SBT. Oferecimento Unisul. Vale o seu tempo. Pessoal, são 10 episódios com direito à reunião dos participantes. Você que adora um reality sabe que quando tem a reunião dos participantes no final do projeto, é porque o projeto, as histórias contadas, o reality foi sensacional. Vem comigo! Agora a gente vai direto aqui para a Grande Florianópolis. A Prefeitura de São José realizou uma operação de ordem pública e limpeza urbana na primeira semana de 2026. A ação focou no recolhimento de carrinhos de supermercados usados irregularmente em vias públicas. E em 2 dias, 12 carrinhos já foram recolhidos de pessoas em situação de rua. Os carrinhos são desmontados e destinados ao aterro sanitário. As abordagens ocorrem diariamente em praças, calçadas e parques da cidade. E também a remoção de caçambas e materiais descartados irregularmente. Durante as ações, são encontrados objetos cortantes e até mesmo armas brancas. Em 2025, mais de 1.170 materiais desse tipo já foram apreendidos. O trabalho da Prefeitura une ordem pública e acolhimento social e quem aceita ajuda é encaminhado à assistência social do município. Quem insiste na ocupação irregular passa por fiscalização constante. No ano passado, foram realizados 5.838 abordagens e 361 intervenções com animais. A assistência social atua com equipes multidisciplinares de segunda
a sábado. Agora, pessoal, vamos seguir? Você vai ver daqui a pouquinho a confusão no transporte público em Santa Catarina. O Renato está chegando porque esse destaque é importante, o pessoal de casa vai querer saber, né, Renato? Exatamente isso, viu, Júlia? Uma confusão por causa da superlotação no transporte público de Joinville. Começou com a agressão verbal, mas se transformou em agressão física. É daqui a pouco, aqui no Tá Na Hora. Perfeito, Renato. Daqui a pouquinho a gente está indo para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, imagens na sua tela de Laguna, 25 graus por lá. Essa imagem que está chegando agora tá lindíssimo, o sol se despedindo de Laguna. Daqui a pouquinho tem mais informações em toda Santa Catarina. Bora lá. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência. É terça-feira e as informações estão chegando a todo momento por aqui. Mas antes, eu quero saber de você aí de casa. Mandou o WhatsApp, mandou as mensagens sobre o Terno de Reis. Qual a tradição que você continua fazendo aí na sua casa? Dia 6 de janeiro, cada um tem a sua tradição. Tá chegando aqui as mensagens ao vivo pra gente. O pessoal tem mandado aqui pro Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos começar com o Fabrício. Boa noite, Júlia. Já tirei a minha decoração de Natal. Assisto Tá Na Hora todos os dias. Sou muito fã de vocês. Obrigada, Fabrício, pela sua participação, por estar com a gente aqui todos os dias. E a gente já sabe, dia 6 de janeiro é aquele momento de limpar a casa. A gente começa a espirrar, né? Porque eu não sei você aí de casa, mas a minha árvore aí já vem com rinite junto, tudo que é it nessa época do ano, ácaros de todos os cantos, mas é um momento bom, né? A gente limpa a sala também, é aquele período para começar o ano. Temos mais WhatsApp chegando aqui, a Cleusa mandou pra gente, olha aí, boa noite, Júlia. Até queremos desmontar a árvore, mas o Bernardo não quer deixar o Papael, gente, ele deve chamar o Papai Noel de Papael ir embora. Beijos da Cleusa, Paula e do Bernardo, aqui da Praia de Fora, Palhoça. Será que o Bernardo é esse pequeno? Ai, gente, tem foto, coisa linda! Bernardo, deve ser difícil mesmo deixar a magia do Natal ir embora. Você tá lindo de Stitch, Bernardo. Um abraço e um beijinho, Bernardo, coisa mais fofa. Obrigada, Cleusa, por mandar, coisa linda. Sofia, de Jaraguá do Sul, também mandou pra gente. Júlia, boa noite. Por aqui estamos desmontando a nossa árvore. Sofia, de Jaraguá do Sul. Tem imagem também, pessoal, deles desmontando? Ah, que árvore linda! Grandona. Teve uma pessoa muito alta para colocar a parte de cima aqui da árvore, viu? Esse aqui é um ursinho? Eu acho que é um ursinho. Coisa mais linda. Essa aqui vai demorar, viu? É aquela que tem que desmontar em família. Montar em família, desmontar em família. Eu quero saber de você aí de casa, viu? Manda mais WhatsApps, manda mais mensagem aqui pra gente que eu quero saber qual a sua tradição. Já retirou a sua árvore da sala, de casa? Tá indo pro Terno de Reis? Conta pra gente. Daqui a pouquinho Terno de Reis ao vivo pra vocês, viu? Agora, gente, atenção você contribuinte do IPTU em Blumenau. O carnê físico acabou. Agora, o acesso à sua guia é somente pela internet. Nathalie Oliveira voltando aqui com a gente ao vivo para dar mais detalhes. Nath, todo morador que está agora assistindo Tá Na Hora quer saber como ter acesso a essas informações. A gente, né, aquele carnezinho físico, ele já é tradicional, já é histórico, agora haja adaptação, né? Isso mesmo, Júlia. Agora o IPTU aqui em Blumenau é totalmente digital, então esse carnê impresso que a gente conhece, que chegava todo agora começo de ano na caixinha de correio, isso não vai mais acontecer. Agora o cidadão, morador aqui da cidade, precisa emitir a guia do IPTU de forma online. E aí como que os moradores podem fazer isso? Precisam acessar o portal do cidadão, que fica dentro ali do site da prefeitura, também pode ser acessado através desse endereço que aparece aqui na tela. Então você vai fazer o seu cadastro, colocar o CEP e aí vai fazer a emissão da guia do seu IPTU. Essa medida, conforme a administração municipal, busca trazer mais economia aos cofres públicos, até porque vai parar de gastar com a impressão e essa distribuição com os correios. Só que essa medida, Júlia, como essa adaptação, como você mesmo comentou, esse carnê era tão tradicional, a prefeitura criou centrais de atendimento do IPTU para ajudar essas pessoas. Então a gente preparou um telão para que você possa se organizar e saber onde buscar
solicitar ajuda caso você não consiga fazer a emissão de forma online. Esse atendimento, lembrando, começa somente na próxima segunda-feira, no retorno das férias coletivas da Prefeitura de Blumenau, no dia 12 de janeiro. Então, atenção para os locais de atendimento presenciais do IPTU, claro, na Praça do Cidadão, que fica dentro do prédio da Prefeitura, no centro da cidade, aí a Praça do Cidadão do Garcia, na Rua Progresso, a da Vila Itopava, na Rua Henrique Conrad, a Praça do Cidadão da Área Norte, na Rua Doutor Pedro Zimmermann 1001, a Praça do Empreendedor, que fica localizada em um shopping às margens da Via Expressa, aqui da cidade, e também a Profamília, na Rua Itapiranga. Só que neste local da Profamília, o atendimento ele será entre 15 de janeiro e 27 de fevereiro. Os demais locais seguem durante todo o ano e aí você pode buscar essa ajuda. A gente lembra também as opções de pagamento, até porque segue o mesmo modelo do ano passado, mas é sempre bom relembrar. Então, você pode optar por pagar uma cota de doação social, que aí é vista com destinação de 5% do valor para o Fundo Municipal de Assistência Social, com vencimento do dia 10 de fevereiro. Outra opção de cota à vista, com 5% de desconto para o vencimento 10 de fevereiro. Outra opção de cota à vista, aí você ganha 3% de desconto com vencimento em 10 de março. Há também a opção de parcelamento, aquela que a maioria das pessoas escolhem, que é sem desconto em até 11 parcelas, com valor mínimo de R$ 40. Então, Júlia, o recado principal é esse, o IPTU agora é 100% digital aqui em Blumenau, você precisa ir atrás para fazer essa emissão e aí pagar o seu imposto certinho, mas o suporte, caso alguém tenha dúvida, alguma dificuldade, é presencial nessas centrais de atendimento do IPTU que a Prefeitura criou. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Você aí de casa anotou? Vou contar mais para vocês, viu? Não é só em Blumenau que essa mudança aconteceu. O carnê do IPTU de São José passa, a partir deste ano, a ser disponibilizado em formato digital. Pela primeira vez, os carnês não serão enviados pelos Correios às residências do município. Então, aquele carnezinho, né, o físico que a gente está falando. A Prefeitura informa que, com um novo modelo, a partir da próxima segunda-feira, dia 12, os contribuintes poderão consultar, emitir e pagar o IPTU a qualquer hora, de qualquer lugar. O acesso ao carnê estará disponível no site oficial da Prefeitura de São José, www.saojosé.sc.gov.br, mediante a informação do número do cadastro imobiliário que consta no carnê do ano anterior. Além do site, os boletos também poderão ser solicitados pelo WhatsApp. O número é 489-9679-2714, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Agora, pessoal, a gente vai direto para o norte do estado, porque devido à superlotação no transporte público de Joinville, 2 passageiras perderam o controle e acabaram trocando agressões em um ônibus. É isso mesmo que você está vendo aí nas imagens, viu? Tudo começou depois que uma das envolvidas tropeçou. A gente vai saber mais dessa história agora com o Renato Santos, mas antes eu quero trazer essa imagem. Vou trazer de novo a imagem aqui na tela. O pessoal pediu para mostrar agora com som. Olha só. Vamos rodar a imagem, Renato, antes de te chamar. Te manda uma intimaçãozinha bem bonitinha. Cala a boca. Amanhã tu aguarda. Manda. Amanhã tu desce lá onde eu desço que eu quero te quebrar a tua cara. Meu Deus. Tua mãe, Absurdo, Renata. A gente está vendo aqui um caso absurdo, uma situação que foi resolvida a tapas, né? Em que 2026, quem somos nós, né? Que seres humanos a gente está criando, recriando e trocando, né? Contato todos os dias. Renato, por favor, a gente quer saber como estão essas pessoas, como foi encaminhado esse caso, o que aconteceu, né? Depois que elas se estapearam dentro do ônibus, a gente está falando aí de uma comoção provavelmente de muitos passageiros, né? Conta mais pra gente. Exatamente isso, viu, Júlia? Na verdade, o assunto está sendo tratado nas redes sociais como falta de empatia, já que se trata de 2 mulheres, uma jovem e uma senhora, já da aparência de mais ou menos 50 anos de idade. Tudo isso começou após essas 2 mulheres entrarem dentro de um ônibus ali no Terminal Norte, ali no Terminal Central, com destino ao Terminal da Zona Leste, lá na Zona Industrial Tupi. A confusão foi ao longo de todo o trajeto do ônibus e tudo isso começou após uma dessas mulheres tropeçarem. E aí começou toda a confusão, começaram os xingamentos, começou com a agressão verbal, uma delas acabou perdendo a paciência e partiu para cima da outra. Essa senhora deferiu 2 tapas na cara da outra moça.
que continuou xingando essa senhora. A confusão só parou depois que um rapaz desceu do ônibus lá no terminal da Zona Leste e conseguiu, na verdade, separar essas duas mulheres. Essa moça foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e disse por meio das redes sociais que na manhã de hoje foi até a empresa onde essa senhora trabalha e levou o boletim de ocorrência, já que ela disse que se trata de uma agressão física. Eu tentei, ao longo da tarde de hoje, Júlia, entrar em contato tanto com essa moça e como também com essa senhora, mas nenhuma das duas respondeu às nossas mensagens. O que a gente vê, na verdade, é a falta de empatia, como eu já falei, muita gente está tratando dessa forma nas redes sociais. O assunto gerou muita repercussão aqui na cidade de Joinville e também na região, através de sites e de portais de notícia também. A polícia agora já tem conhecimento do caso, está investigando essa situação e a gente vê o resultado de uma superlotação no transporte público se transformando em agressão. Por meio de nota, a empresa onde essa senhora trabalha disse lamentar a situação e falou que está colaborando tanto com a polícia quanto também com o setor jurídico. A empresa Gideon, que é a responsável pelo transporte público de Joinville, também nos respondeu. Disse que o motorista e o fiscal do ônibus não tiveram nenhuma informação referente a esse caso e falou que só tiveram conhecimento, na verdade, por meio da imprensa. A empresa também disse que em situações como essa, o aconselhável é o motorista parar o ônibus o mais rápido possível e acionar a polícia. E também disse que está colaborando com as investigações. Uma situação lamentável e que a gente, claro, tem que noticiar, lamentavelmente, aqui no nosso jornalismo, né, Júlia? Retorno com você no estúdio. Nossa, Renata, é a junção da falta de estrutura do transporte público da cidade com a impaciência e violência de pessoas que ali convivem naquela mesma situação, todos eles passageiros, todos os dias pegando ônibus, já é uma dificuldade. Então, falta de transporte público, todos eles passando pela situação de estarem todos, provavelmente ali, amassados dentro daquele transporte. Agora, terminar com violência, então já não bastava a situação que estavam vivendo, né? Então, muito obrigada pelas informações, Renato, realmente lamentável. Lamentável é pouco, né? Pessoal, o Tribunal de Contas de Santa Catarina vai acompanhar de perto a organização do Carnaval de Rua de Florianópolis. A decisão visa fiscalizar a execução do contrato e garantir transparência e segurança no evento. A repórter Gabriela Mariotto está voltando aqui com a gente para trazer mais detalhes ao vivo. Quando a gente fala de transparência, Gabi, é muito sobre o processo de contratação também durante essa época do ano, o Carnaval. Conta mais pra gente. É isso mesmo, Júlia. Até porque aqui em Florianópolis, em 2024, foi feito um leilão eletrônico para os anos de 2025, 26 e 27. E aí, ainda no ano passado, foi feita uma representação que apontava algumas possíveis irregularidades no processo de permissão onerosa. Essa representação ali dentro do TCE acabou sendo considerada improcedente, mas ainda assim eles decidiram acompanhar como vai ser feito esse processo agora em 2026 para ver se o contrato firmado lá em 2024 vai ser realmente cumprido. O que eles definiram ali dentro, né? Que no ano passado, ao longo do Carnaval de Rua, alguns pontos importantes acabaram sendo cumpridos. Então, por exemplo, o pagamento da outorga de R$520 mil, os investimentos que superaram ali R$1,5 milhão e também a montagem das 12 arenas que estavam previstas em contrato. Mas, ainda assim, alguns pontos de atenção foram levantados, como a comprovação do recolhimento da outorga, a verificação das subcontratações, a adequação de alguns serviços, como segurança, vigilância, limpeza, também a presença das ambulâncias e dos banheiros químicos e a conformidade ali das estruturas dessas 12 arenas que foram montadas aqui na capital. Por isso, alguns pontos relevantes ali em relação à transparência e controle, em relação ao cumprimento do edital, foram necessárias, como, por exemplo, a apresentação do caderno de encargos, os registros técnicos e os planos de prevenção contra incêndios, os seguros obrigatórios e a identificação das marcas institucionais
dos eventos. Outro ponto importante é em relação às empresas subcontratadas, especialmente aquelas empresas que fazem a segurança aqui do evento, para verificar realmente se os profissionais e também as empresas que vão estar atuando no Carnaval de Rua aqui de Florianópolis estão habilitados conforme a lei. Além disso, o TCE também levanta o ponto das obrigações da Prefeitura, que a Prefeitura de Florianópolis deve também prestar novos esclarecimentos e encaminhar alguns documentos adicionais para o Tribunal de Contas aqui do Estado. Como você disse, toda essa fiscalização por parte do Tribunal de Contas visa garantir realmente a transparência, o controle e a boa gestão desses recursos públicos que estão sendo investidos aqui no Carnaval de Rua de Florianópolis. O TCE ainda esclarece que esse acompanhamento ele vai continuar ao longo de toda a vigência desse contrato, ou seja, não só agora no Carnaval de Rua de 2026, mas também no ano que vem, o Carnaval de Rua de 2027, até porque esse edital ele foi válido não só para o ano passado e para esse ano, mas também para o ano que vem. Então, o foco realmente é na regularidade, na segurança e na correta execução desse carnaval de rua aqui da nossa cidade. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Gabi, pelas informações aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto de repercussão nacional. A gente trouxe ontem aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, agora com atualizações. A Polícia Civil do Estado divulgou uma nova atualização, uma nova informação sobre o caso do homicídio quádruplo que chocou famílias de Minas Gerais e Santa Catarina. Os corpos de 4 jovens que estavam desaparecidos desde o dia 28 de dezembro foram encontrados no último sábado, às margens de uma estrada no bairro Fundos, em Biguaçu, na Grande Florianópolis. As vítimas, identificadas como Daniel Luiz da Silveira, Bruno Máximo da Silva, Guilherme Macedo de Almeida e Pedro Henrique Prado de Oliveira, haviam se mudado recentemente para Santa Catarina em busca de trabalho e foram vistos pela última vez em São José. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias das mortes. Laudos periciais já confirmaram a identidade das vítimas. A corporação agora aguarda a conclusão dos exames de necropsia que devem identificar a causa das mortes. As investigações seguem em andamento e nenhuma hipótese foi descartada até o momento pela Polícia Civil. Pessoal, Florianópolis amanheceu com lixo acumulado em diversos bairros, trazendo transtornos e riscos à saúde. A Prefeitura está tentando lidar com o aumento de resíduos durante a temporada e as dificuldades enfrentadas na coleta. Quem sofre é a comunidade. Vocês acompanham agora na reportagem. O ano é novo, mas o problema é antigo. Imagens registradas por moradores de Florianópolis mostram o lixo se acumulando sobre as calçadas da cidade. Os problemas com a coleta de lixo foram registrados em diversos bairros da capital nesta terça-feira. A expectativa é que a situação se regularize nos próximos dias, mas é algo que volta a acontecer toda a temporada de verão, com a chegada de turistas na capital e, consequentemente, o aumento na produção de lixo na cidade. Durante a temporada de verão, a coleta de lixo aumentaria de 3 para 6 vezes na semana nos balneários, justamente para evitar essas situações. Outra medida, além das novas contratações, é o investimento de 30 milhões na compra de novos equipamentos para a Concap. Mesmo assim, o secretário afirma que isso não vai resolver todos os problemas da coleta de lixo na cidade. A gente não pode ser ingênuo de imaginar que num momento desse, que a cidade está lotada, que a coleta vai ser 100%. Ela não é. A gente tem intempéries que atrapalham o dia a dia, a gente tem caminhão que quebra, a gente tem chuva, a gente tem ruas que ficam intransitáveis, a gente tem, infelizmente, às vezes, uma falta de educação também, do nosso cidadão, da nossa cidadã, que coloca carro onde não é para colocar, que estaciona em local proibido onde o caminhão não consegue entrar, e aí fecha uma rua, daí o caminhão não pode entrar para recolher naquela rua, depois o lixo acumula. A gente tem situações absurdas de descarte em qualquer local e não nos locais específicos. A gente tem uma pouca utilização dos ecopontos que a cidade possui. Então, assim, tem uma participação que foge a qualquer tipo de programação. O que a gente pode ter certeza é que sim, a cidade se preparou, as contratações aconteceram,
Nós ainda vamos ter novo ingresso de colaboradores a partir do dia 10, contratamos empresa para nos fornecer caminhões, então não é esse tipo de desacerto que ocorreu. O que ocorreu, sim, é um acúmulo que vai se acertar nos próximos dias, eu tenho certeza, e a cidade vai voltar, né, a ter lá, não ver lixo. Não ver lixo. O secretário ainda reconhece que as regiões com maior dificuldade na coleta são a região norte e continental, onde a empresa terceirizada é responsável pela coleta. Existe sim, a gente não vai negar o fato de que a gente tem alguns problemas sim, com a nossa empresa terceirizada, que tem que ser ajustados, né? A gente vem fazendo cobranças diuturnas. A gente sabe da dificuldade que é nessa época do ano para a questão de contratação de mão de obras, para eles que têm, né, um regime trabalhista diferenciado do regime, né, de uma autarquia. Então, a gente compreende, mas tem cobrado, agido, punido, né, de acordo com o que diz o nosso contrato, mas eles têm dado todas as respostas que a gente pede, eles têm, pelo menos, né, talvez não a contento, mas têm justificado o porquê desses atrasos. E logo em seguida tem feito o seu trabalho, né, para qual eles foram contratados. E o que a gente pode também, junto com o nosso pessoal, né, e aqui fica o agradecimento especial para os servidores da CONCAP, né? Com o nosso pessoal, a gente tenta cobrir aquilo que talvez a terceirizada nesse momento não consiga. Esse é o nosso papel. O contrato com a empresa vai até maio deste ano, com possibilidade de renovação por mais 12 meses. De acordo com o secretário, o prefeito Topázio Neto deve definir nos próximos dias se vai ou não renovar este contrato. Passada agora a Operação Verão, nós vamos fazer uma análise junto com o prefeito, ver, né, o que foi positivo, o que não foi positivo, né? Vamos chamar a empresa para conversar, para fazer uma avaliação, né? É assim que funciona no serviço público, e aí vamos ver qual é a melhor decisão para a cidade, sempre buscando o melhor interesse para a cidade, que é ter o seu lixo recolhido. A gente está também acompanhando o interesse da população, que daí agora sofre com os bairros cheios de lixo espalhados pela capital. A gente vai seguir acompanhando esse caso, claro, e abrindo aqui espaço para todos, aqueles que querem falar sobre o assunto, trazer detalhes, dados, informações. O nosso Tá Na Hora Santa Catarina está aberto. Agora, uma boa notícia para o público da melhor idade. A cidade do idoso de Chapecó retoma as atividades nesta quarta-feira e já está com vagas abertas para novos participantes. O espaço é referência no cuidado com a população acima dos 60 anos e oferece atividades de lazer, saúde e convivência. O repórter Felipe Bastos tem as informações. Está aberta oficialmente a temporada 2026 da Cidade do Idoso de Chapecó. As atividades voltam a ser oferecidas a partir desta quarta-feira, dia 7 de janeiro. O projeto, mantido pela Prefeitura por meio da Secretaria da Família e Proteção Social, está com vagas disponíveis para idosos a partir dos 60 anos. Quem tem interesse em participar pode procurar diretamente a Cidade do Idoso com documento de identidade e comprovante de residência para fazer a inscrição. Após o cadastro, os novos participantes passam por uma avaliação médica que define quais atividades físicas podem ser realizadas com segurança. Segundo a Prefeitura, a Cidade do Idoso é muito mais do que um espaço de lazer. O local reúne atividades físicas, culturais, educativas e de convivência. Tudo pensado para promover qualidade de vida, envelhecimento ativo e inclusão social. Entre as opções estão aulas de dança, hidroginástica, musculação, pilates, yoga, caminhada orientada, natação, além de jogos de mesa, grupo vocal, aulas de violão e cinevídeo. O espaço conta ainda com unidade de saúde, salão de beleza e uma cozinha comunitária, que fornece de graça cerca de 300 refeições por dia. Criada em 2008, a Cidade do Idoso é um projeto pioneiro no Brasil e se tornou referência nacional no atendimento à população idosa. O espaço também abriga o CRIE, o Centro de Referência e Inclusão para o Envelhecimento, que desenvolve ações voltadas à inclusão digital e à inovação, com o apoio de pesquisadores e também startups. Aqui na tela, a gente vai disponibilizar o horário de funcionamento da Cidade do Idoso e também o endereço, que fica no Parque da EFAP. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Felipe, pelas informações. E agora a gente continua com a terceira idade e com oportunidade. Olha que legal. Dona Maria, de 91 anos, é a mais nova funcionária da Havan em Blumenau. Ela viralizou no fim do ano passado ao dizer que queria trabalhar na loja e o empresário, Luciano Hang, fez questão de contratá-la. A Dona Maria será uma espécie de embaixadora da loja, recebendo clientes de vez em quando, sem jornada fixa. Moradora do bairro da Velha, ela já trabalhou como merendeira, fez limpeza em escolas e cuidou da casa de um médico por 3 décadas. Energia e disposição não faltam para a nova colaboradora, que agora se torna a funcionária mais velha da Havan. E nós temos um trechinho do primeiro dia da Dona Maria ao lado do empresário Luciano Hang. Olha aí. Muito feliz, que eu até chorei de felicidade hoje de manhã. Alegre, olha, eu nunca pensei que com essa idade eu ainda ia ter em minhas mãos uma carteira de trabalho. Estou muito feliz. E da onde vem? Cidade muito grande que eu desejo ao nosso querido patrão. O velho da van. É o velho da van. E o velho não tem nada. E a velha da Dona Maria. Tá? Luciano, e o que a Havan pretende com essa contratação? Eu acho... Quando eu vi o vídeo da Dona Maria, eu fiquei impressionado, né? Uma pessoa com 91 anos de idade, com vitalidade, você nota aqui, ela pula, ela dança e querer voltar ao mercado de trabalho. De imediato eu disse, Dona Maria, a senhora está contratada. Falamos com a família, ela mora perto do Castelo Havan aqui de Blumenau e acertamos dela começar hoje, dia 5 de janeiro de 2026. É o exemplo para o nosso país. Gente, coisa mais querida. A Dona Maria é a coisa mais querida. A gente está vendo aqui motivação, novos objetivos, novos sonhos, mesmo depois dos 90 anos. Que legal. Pessoal, um empresário desapareceu depois de sofrer um acidente com jet ski na região do Caixadaço, em Porto Belo. Ele estava acompanhado de um amigo que já foi encontrado com vida. A repórter Cristiane Pinheiro tem informações para vocês. Os bombeiros e as forças de segurança de Balneário Camboriú e também da região de Porto Belo estão empenhadas desde o dia 4 de janeiro para tentar encontrar um empresário de Balneário Camboriú, John Paul Pacheco, de 35 anos. Ele e um amigo saíram para passear de jet ski em Porto Belo, na região conhecida como Caixadaço, quando sofreram um acidente com o jet ski e não conseguiram retornar para a moto aquática. O amigo de John foi localizado com vida no domingo, flutuando próximo à praia de Estaleirinho, em Balneário Camboriú. Estava a aproximadamente 400 metros da costa. O tenente que está à frente dessas operações, desta busca, fala conosco. Acompanhe. Infelizmente, temos uma vítima, um homem de 35 anos, que segue desaparecido. Informam que todos os esforços possíveis estão sendo empregados na localização dessa vítima. Temos 2 aeronaves em sobrevoo na região, o helicóptero Arcanjo 03, assim como o helicóptero Arcanjo 07 da Polícia Militar. Temos também 2 drones equipados com câmera térmica, fazendo toda a varredura de calor da região, e equipes de busca terrestre percorrendo todas as trilhas e costões das áreas onde há probabilidade da vítima ser localizada. Informa a população que qualquer avistamento deve ser informado imediatamente ao Corpo de Bombeiros por meio do número 193. As equipes também estão fazendo uma varredura pelo mar, estão utilizando 2 embarcações de resgate. A Marinha do Brasil, Capitania dos Portos aqui de Itajaí, também está auxiliando as buscas por esse empresário. Informa que o colete salva-vidas que pertencia ao tripulante foi encontrado próximo ao costão, entre as praias de Estaleiro e Estaleirinho, em Balneário Camboriú. A Marinha também informa que as operações de busca e salvamento vão prosseguir de forma contínua, com a utilização de embarcação e uma aeronave esquilo, com o objetivo de encontrar esse empresário. Já foi, inclusive, instaurado inquérito administrativo para apurar as causas do acidente e as suas responsabilidades. Volto com você ao estúdio.
Informações de Cris Pinheiro aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente falou sobre isso ontem, né? Sobre esse cuidado, essa estrutura, esse perigo das estradas, mas também agora com segurança aquática. Verão traz acidentes como esse. A Cris com certeza vai trazer mais informações pra gente quando o caso, a investigação seguir adiante. Agora vem comigo aqui pro portal SCC10, porque a Polícia Federal deflagrou uma operação aqui em Santa Catarina para combater crimes relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil na internet. Todos os detalhes para vocês aqui. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em municípios do estado e em Rondônia, o que resultou na prisão em flagrante de um suspeito e na apreensão de equipamentos eletrônicos que passarão agora por perícia. Todos os detalhes para vocês aqui no nosso portal SCC10. E a gente sabe que informação pode salvar vidas. Você aí de casa, pai, mãe responsável, esse tipo de informação, como esses casos, esses abusos são feitos, é importante para poder proteger também o seu filho, a sua criança, o seu adolescente. Uma tradição que atravessa séculos e mantém viva a cultura açoriana toma conta do centro da capital nesta terça-feira. O encontro de Terno de Reis marca o encerramento do ciclo natalino com fé, música e devoção. Quem tá lá, ó, no centro da cidade, rodeada de fé, de cultura, é a Gabriela Mariotto. Gabi, como é que tá a sensação? Terno de Reis é algo muito antigo, né? Terno de Reis era uma coisa muito falada pela minha avó. Muitos de casa também devem ter essa sensação, né? De que o Terno de Reis é das gerações mais antigas. Algumas gerações vão perdendo essa tradição, mas a capital tá recheada de gente hoje, né? É isso, Júlia. Aqui na frente da Catedral Metropolitana, a gente já está vendo essa movimentação. O pessoal já está começando a se reunir por aqui. Hoje são 10 grupos que vão se reunir aqui na frente. Daqui a pouquinho essas apresentações devem começar. A missa que está acontecendo aqui já está acabando e o pessoal já está começando a se reunir por aqui para fazer essas apresentações que devem começar daqui a pouquinho. Ó. A gente já consegue ouvir um pouquinho dessas apresentações começando por aqui. Como você disse, né? É realmente uma tradição centenária, que atravessa gerações, que atravessa os séculos, uma tradição que foi trazida pelos imigrantes açorianos aqui para a capital, para Florianópolis, lá por volta de 1750. Ó, a gente tem aqui um dos grupos, o pessoal aqui já se preparando e a gente realmente vê, né, esse encontro de gerações, o pessoal aqui se preparando para começar as apresentações daqui a pouco. É muita música, muita fé, é um momento realmente de devoção que marca esse encerramento do ciclo do Natal, que também é um momento de muita devoção, de muita fé aqui em Florianópolis. O pessoal já se preparando para esse momento que deve acontecer daqui a pouquinho. Além dos grupos, a gente tem também o pessoal que vem para prestigiar esse momento. Realmente é um momento muito bonito que a gente está acompanhando por aqui. O pessoal que está vendo a gente, está acompanhando a gente aí de casa. Ainda dá tempo de vir prestigiar, de vir acompanhar. Vou deixar vocês acompanhando aqui um pouquinho. Ó, o pessoal aqui se apresentando. Vamos ver se eles topam falar com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. O senhor toca há bastante tempo? Mais ou menos, mas o nosso grupo a gente começou a ensaiar de 2 meses para cá. E qual que é a sensação de participar? Sempre foi bom, já participei com outros grupos, mas o nosso grupo é um grupo novo, né? Mas é muito legal isso, toda a vida, né? Sempre é uma sensação, é uma emoção. E o que significa o Terno de Reis? O Terno de Reis é, né, toda aquela coisa de simplicidade, né, dos reis que vieram de longe para apreciar e presentear Jesus, né? Então, tudo na simplicidade. Vocês tocam um pouquinho pra gente? Toca um pouquinho pra gente? Vou deixar vocês, então, aqui, ouvindo um pouquinho deles. Gente, esse instrumento é pesado, viu? O acordeon, para aqueles que têm contato direto, para mim acordeon é família, né? Esse som aqui, ó, é um som familiar.
É um som de família reunida, é um som de tradição. Sensacional mostrar o terno de reis aqui na capital catarinense. Coisa mais linda. Pessoal, você aí de casa quer saber? Eu também quero. Vou contar para vocês agora como é que vai ser a nossa quarta-feira, previsão do tempo. Na quarta-feira, Santa Catarina entra de vez no clima de verão agora. Pessoal, o sol aparece em todas as regiões. No início da manhã ainda pode ocorrer aquela chuva fraca e isolada na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, mas ao longo do dia a massa de ar seco e quente ganha força e eleva as temperaturas. As máximas passam dos 30 graus em todo o estado, chegando a 34 e 35 no oeste e no litoral sul. Entre a tarde e a noite, o calor, a umidade favorecem a formação de temporais isolados típicos de verão, especialmente no oeste e nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, com baixo risco para ocorrências. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha lá, máxima de 34 graus aqui no oeste catarinense, mínima de 13, grande amplitude térmica neste verão. Vale do Itajaí também entre 15 e 34 graus, 32 de máxima na Serra Catarinense, 32 também no norte aqui do estado, Grande Florianópolis entre 16 e 33 graus. E olha só, 35 de máxima confirmada para o sul do estado nesta quarta-feira. E as cidades mais pedidas, vocês já sabem, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. As cidades espalhadinhas para vocês. Palhoça, na Grande Florianópolis, entre 18 e 30 graus. Sol durante a maior parte do dia, mas no finalzinho da tarde, por conta dessa temperatura elevada, os temporais começam a aparecer. Criciúma, mesma coisa, entre 17 e 33 graus. Itajaí, com chuva um pouco mais forte, 30 graus de máxima. Joinville, no norte do estado, entre 18 e 31 graus. E Chapecó, entre 16 e 33, sol garantido por lá e temporal passa longe. Pessoal, essa semana tem mais Kombi do Verão SCC-SBT passando nas praias da Grande Florianópolis. Amanhã, a parada será na Praia dos Ingleses. Laércio Botega vai levar brincadeiras, dicas, muita animação e brindes para quem estiver por lá. Toda semana, uma praia diferente e você aí de casa acompanha tudo no A Tarde é Nossa. Então fica ligadinho, porque o verão tá só começando. A Kombi do Verão do SCC-SBT tá chegando e tá chegando com tudo. Praia dos Ingleses, fica a dica. Vamos agora pro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá voltando. Barra da Lagoa agora nas telas do SCC-SBT, 25 graus por lá. A gente já volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Ontem nós trouxemos aqui no Tá Na Hora um balanço da Polícia Rodoviária Federal com relação aos acidentes de fim do ano nas rodovias federais, em que tivemos um aumento no número de acidentes, mas uma diminuição no número de mortes. Agora, a Polícia Militar de Santa Catarina divulgou os números dos acidentes de trânsito registrados nas rodovias estaduais da nossa Santa Catarina. Segundo a corporação, a imprudência avançou. Também houve um crescimento de quase 12% nos acidentes registrados no final deste ano. Aliás, de 2025. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Renato Santos, que traz mais detalhes com esses dados para a gente. A gente está vendo uma imprudência há muito tempo no trânsito, né, Renato? E os impactos, não adianta, chegam agora, em que mais pessoas chegam no estado, as rodovias são mais utilizadas. Então, essa imprudência, essa negligência, essa falta de paciência resulta nos dados que a gente tem agora, né? É contigo. Exatamente isso, viu, Júlia? A impaciência, a imprudência e muitas vezes a rapidez de tentar chegar no local desejado. De acordo com a Polícia Rodoviária Militar, houve uma redução no número de mortes, mas, em compensação, o número de acidentes de trânsito cresceu aqui no nosso estado, nas rodovias estaduais que cortam Santa Catarina. O acréscimo foi de 11,67% no número de acidentes. O número de vítimas feridas também cresceu, 7,69%. O número de mortes, houve uma redução de 37,5%. De acordo com os dados da Polícia Militar Rodoviária, em 2025 foram registrados 230 acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, envolvendo 392 veículos, com 140 pessoas feridas e 5 pessoas perderam a vida. Eu também tenho números da Artéries Litoral Sul.
De acordo com a concessionária que administra, por exemplo, a BR-101 aqui no norte do estado, durante o feriado prolongado até o dia de ontem, foram registrados 2.300 atendimentos, sendo que 1.562 foram de atendimentos mecânicos e 777 pré-hospitalares. No mesmo período, foram registrados 579 acidentes, com 5 fatalidades também aqui na BR-101. Situação que a gente, claro, continua acompanhando. Afinal de contas, quando a gente fala de acidente de trânsito, é algo corriqueiro que acontece nas nossas rodovias. Volto com você, Júlia Matos. Obrigada, Renato, pelas informações, dados atualizados da Polícia Militar de Santa Catarina. Agora, sobre as rodovias federais, o DENIT informou que está passando por uma transição na operação dos radares eletrônicos em todas as rodovias federais de Santa Catarina. Uma nova empresa foi contratada em novembro de 2025 para substituir o serviço anterior. Os equipamentos estão sendo gradualmente desativados e reinstalados. Durante esse período, alguns pontos de fiscalização podem ficar temporariamente inativos, mas os motoristas devem respeitar rigorosamente os limites de velocidade e a sinalização que continuam válidos. A previsão é que a instalação e operação de todos os radares seja concluída dentro de 12 meses. O DENIT reforça que trabalha para garantir a continuidade da fiscalização e da segurança nas rodovias durante a transição. Pessoal, atenção moradores de Pomerode, o CEP geral da cidade acabou. É isso mesmo. Agora as ruas têm códigos postais individuais. O morador precisa atualizar esse novo CEP para não ter problema com as entregas. A repórter Nathalie Oliveira está chegando ao vivo para trazer mais informações para vocês. Nath, vou te contar. A gente faz aqueles pedidos de final do ano, tem uns que não chegaram ainda, presentes atrasados, tenho certeza. As trocas pela internet, ou seja, isso aí pode começar a complicar para o pessoal que faz muita compra pela internet, né? Imagina, conta mais pra gente. Por isso mesmo que essa atualização do CEP agora é tão importante, porque agora a Pomerode tem essa mudança significativa no CEP, que é esse código de endereço postal, porque agora a zona urbana da cidade, ela não tem mais um CEP geral. Antes, o município contava com o mesmo CEP para toda a cidade, mas agora todas as ruas, avenidas, praças, comércios, cada local terá o seu CEP próprio, então CEP por logrador, assim como acontece na maioria das cidades aqui do estado, Júlia. E essa medida é uma ação dos Correios e tem um objetivo bem claro, que é melhorar essa agilidade, principalmente a distribuição por parte desses trabalhadores, que antes acontecia muitos erros, principalmente até com essas trocas de presentes agora de Natal. Então, como era o mesmo CEP, isso dificultava o trabalho desses profissionais, mas agora isso está prestes a mudar. Então, os moradores, as empresas, elas precisam ter atenção para atualizar esse novo cadastro. E aí, como descobrir qual que é o teu CEP agora? Precisa acessar o site dos Correios, esse que aparece aqui na tela. Então, os moradores precisam colocar o nome da rua, o número ali certinho, e aí o Correio vai te informar qual é esse CEP. E aí, com esse número, você tem que atualizar o seu cadastro. Então, seja em lojas para receber esses presentes, para fazer essas trocas, em contas de energia, água, gás, internet, nos bancos também, tudo aquilo, então, que você recebe em correspondência, a conta que chega na sua caixa de correio, você precisa atualizar em todos esses sites, enfim, tudo bem certinho com esse novo CEP para não ter nenhum problema. Então, essa codificação individual agora permite que os Correios também utilizam equipamentos eletrônicos para triagem, Júlia. O que isso significa? Que vai agora dar para rastrear a entrega, né? Então, vai conseguir poder acompanhar certinho e vão ser entregas mais rápidas e precisas para as pessoas. Então, é uma mudança muito boa e significativa aqui para a região. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Agora, pessoal, durante o verão, a gente sabe que existem... Vou até confirmar com o pessoal, o calor está chegando e além de cuidar da nossa saúde, a gente tem aqueles cuidados com os animais, com os pets. Vamos descobrir o que tem por trás disso? Olha aí. Se a gente já está sofrendo com esse calorão, imagine então os animais. Diferente da gente, eles não regulam a temperatura do corpo pelo suor, e sim pela respiração. Por isso é tão comum ver os cachorros e até os gatos respirando de boca aberta nos dias mais quentes.
Eles precisam de lugares frescos, com sombra, para se manterem estáveis. Eles precisam de um ambiente que fique o mais climatizado possível, contato com superfícies mais frias, água disponível o tempo todo. E alguns animais, a tosa beneficia eles, porque eles conseguem dissipar melhor o calor do corpo. Com o sol quente ainda lá em cima e os termômetros marcando 28 graus, é até difícil a gente encontrar alguém por aqui passeando com os pets. Isso porque, além dos riscos de desidratação e superaquecimento, o piso está bem quente. E isso pode causar desconforto e até queimadura na pata dos animais. A gente tem que pensar que eles caminham sem sapato. Às vezes a gente tá com um chinelo, alguma coisa no pé e já sente o asfalto quente. Então, é muito comum nessa época do ano queimadura nas patinhas. Antes de sair, coloca a mão e deixa 5 a 10 segundos a mão no asfalto ou na calçada. Vê se se a pessoa consegue suportar esse calor nas mãos, porque é exatamente o que eles vão ter ali nas patinhas caminhando. Nessa época do ano, os hospitais veterinários registram um aumento nos índices de internação, tanto por conta de desidratação, quanto pelo agravamento de doenças já existentes. Cuidado com os animais mais idosos para os riscos de doença dos rins por desidratação. Então, é bom ficar de olho nisso. Vômito, diarreia, não é normal, com calor ainda piora tudo. E quando o assunto é água, vale a pena ser criativo para garantir que o bichinho vai se hidratar. Petiscos úmidos, bebidas geladas. Água disponível o tempo todo, não tem nada melhor para hidratá-los do que isso. A gente pode fazer eles terem mais interesse pela água, colocar um gelinho. A gente pode fazer gelinho com aqueles sachês de alimentação. Para gato tem esses petiscos hoje em dia que parece um mousse. Pode congelar, pode oferecer para eles, que isso vai trazer mais interesse. Eles vão ali para ver o que é, vão brincar e vão acabar ingerindo mais água. O gato ingere muito mais água na alimentação do que na ingestão da água mesmo, mas fonte ajuda muito também. Cuidado nunca é demais. E é com essas imagens fofíssimas que a gente se despede no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais Tá Na Hora, com muita informação de qualidade para você. Beijão com essas imagens lindas!